Pedro. Olá, Rita. Muito boa tarde. Saio de um Pedro para falar com outro Pedro. Desta vez para a medicina chinesa e com todas as soluções, ou pelo menos as soluções que considera a medicina chinesa mais adequadas para cada caso. E eu, Pedro, estou muito satisfeita com o tema que escolheste hoje, no sentido em que, por vezes, eventualmente, poder-se-á pensar que, estando na SIC Mulher, os temas abordados sejam só dirigidos para o público feminino, que não é o caso, e ainda bem, porque falamos para ambos os géneros, mas, pelos vistos, tiveste homens que falaram contigo e daí mesmo a escolha deste tema. Exatamente. Bom, de qualquer das formas, assim, o tema de hoje é um tema que está relacionado com o pénis. Portanto, a partir desse momento, seria supostamente um tema masculino. Mas é preciso perceber que a maioria das mulheres tem um companheiro, presumo eu, pelo menos um. Exatamente. Mas portanto, tu tiveste homens que dizem que te disseram que te veem no programa. Vários homens que me disseram que me viam no programa. Muito Então, bem. lembrei-me hoje de trazer um tema que era mais masculino, que afetaria os homens de uma forma direta, mas que ao mesmo tempo, como é evidente, tem toda a importância na vida de uma mulher. Exatamente, até porque estamos a falar, e as pessoas já vão perceber também lá em casa, entre a vida sexual e a vida a dois, para não falar sequer, da autoestima do próprio homem e muitas outras complicações. Muito bem, estamos a falar da doença de Peyronie. Vamos então recuar a esta pronúncia francesa para perceber que foi a doença, digamos, diagnosticada a um rei famosíssimo. Exatamente, Luís XV, Peyronie era médico da corte, portanto era o médico da corte francesa, e em 1744 identificou pela primeira vez esta doença. Identificou-a, descreveu-a e relatando-a por carta a outros colegas no sentido de pedir opinião. E na prática ele descobriu que o rei tinha o pénis torto quando estava em ereção. Sendo que quando estava, normalmente não tinha. Bastante torto de forma a incomodar. Isso é que é o mais importante e é aqui que se torna a doença, não é? Justamente. E justamente porque, na prática, o que acontece? De uma forma simples, o pénis é constituído por 3 tubos, 2 dos quais mais importantes, que se enchem de sangue. Ao encher de sangue, esses tubos promovem a ereção e a rigidez do pénis. Esses tubos são elásticos e são muito ricos numa substância chamada colagênio. E nessa substância há uma agressão por autoanticorpos, por autoimunidade, portanto uma coisa da família do tipo do reumatismo, que faz com que as paredes dos corpos cavernosos, que é as tais estruturas que se enchem de sangue para promover rigidez, nesse ponto não distendam, ficam fibrosadas, perdem elasticidade. Ora, se a restante parte continua a esticar, aquela parte que está rígida faz uma flexão nesse sentido. E estamos a falar de algo que pode evoluir realmente para ângulos complicadíssimos, não é? É conhecido casos extremos do tipo ângulos de 90 graus e depois casos com múltiplas placas que fazem ângulos, entortamentos em várias direções e em vários sentidos. Isto é doloroso? É doloroso, sobretudo numa fase inicial. A maioria dos homens não tem dor, a maioria dos homens que têm esta doença não tem dor, mas há muitos que têm dor, e que têm dor sobretudo no coito, sobretudo quando têm relações e o pénis está muito torto e depois é forçado durante o ato sexual. Circunstância que produz, naturalmente, dor e desconforto, mas sobretudo dói psicologicamente ao homem. Obviamente, calculo que sim, mas vamos perceber as origens então. Isto tem a ver com que tipo de homens? É algo genético? O que é que acontece no corpo do homem para chegar a este ponto? A medicina convencional, neste momento, desconhece a causa da doença de Peyronie e desconhece também a terapêutica, ou seja, tem como única terapêutica a cirurgia. É importante frisar isso também, e é uma cirurgia por encurtamento, ou seja, como o pénis deixou de crescer de um lado, deixou de esticar de um lado e por isso entorta, se deixar de esticar do outro lado também, fica direito. Tendo como consequência, como é evidente, um encurtamento. Sendo que encurtamento psicologicamente para um homem, exatamente. Enfim, não sei o que é que será. Há muita gente que utiliza a palavra que os homens passam a vida a medir pilinhas, ou seja, de certa forma, é verdade? isso significa... Eu pergunto. É em sentido figurado, como é evidente. Mas a frase... Mas percebes a força da expressão. A frase, como é óbvia, indica justamente a importância que, de certa forma, o tamanho do pénis tem para o homem. Obviamente, e na sua masculinidade e na forma como se sente e até mesmo, provavelmente, se sentirá mais confortável em algumas relações sexuais. Enfim, mas a cirurgia convencional apresenta-nos essa opção, que é uma opção de resultado transitório também. Pode acontecer que regressa depois pode continuar a entortar mais, ou pode nascer outra placa noutro sítio
e promover um tratamento noutro sentido. Ou seja, o indivíduo pode ter que ser submetido a mais do que uma cirurgia ao longo da sua vida se tiver essa doença, que é uma doença evolutiva. Aparece em qualquer idade? A regra geral, a partir dos 40. Eu já vi casos de pessoas com 30 anos com doença de Peyronie. Portanto, pode acontecer em idades mais jovens, regra geral, acima dos 40. Muito bem. E é mais frequente. E o que eu ia dizer é justamente, a medicina chinesa já diagnostica a doença há muito mais tempo, apenas não lhe dava o nome de Peyronie, como é evidente. Como tem uma estatística muito antiga, conseguiu perceber que há uma relação entre as pessoas que sofrem de Peyronie e, de certa forma, uma herança genética de reumatismos. O que faz... todo o país. Em Portugal, Portugal é um dos países da Europa com maior quantidade de reumatismos, como já falámos uma vez aqui, por ser à beira-mar plantado. Sim. E por isso os portugueses talvez tenham até uma percentagem maior. Não há nenhum estudo específico da incidência de Peyronie em Portugal. Mas essa é a forma como a medicina chinesa também Exato. olha para os casos em Portugal. Como é que a medicina pensa tratar esta Bom, a medicina chinesa trata esta doença como trata as outras doenças autoimunes todas. Em primeiro lugar, promove o equilíbrio da imunidade. Facto que consegue com acupuntura e fitoterapia chinesa, ou seja, pontos de acupuntura que não são colocados no pénis, são colocados noutras zonas do corpo. Esclarecer isso, as pessoas já estavam, obviamente, a pensar a tremerem. E fitoterapia chinesa, medicamentos à base de ervas. Sendo que, além de equilibrar a autoimunidade, nós vamos tentar devolver a elasticidade aos tecidos. Facto que nós também já fazemos nos outros reumatismos. Sim. Uma pessoa que sofre de artroses, ou de artrite, ou tendinite, já é essa a terapêutica que nós fazemos, ou seja, equilibrar a autoimunidade e devolver flexibilidade aos tecidos. Fazer com que aqueles tecidos que endurecem desnecessariamente, que eram elásticos e que endureceram, se voltem a tornar outra vez moles. Muito bem. Pedro, boas notícias que tenha para nós, sei que tenho certamente, que é casos que tenha já tratado, uns mais complicados que outros, certamente, mas terá a ver com o próprio homem, com o próprio corpo do homem, ou efetivamente a medicina chinesa consegue estes resultados? A medicina chinesa é eficaz neste tipo de quadros clínicos. Regra geral, conseguimos pelo menos parar a evolução negativa da doença, o que é muito bom. Dá para a doença degenerativa e evolutiva crónica. Evidentemente, quanto mais cedo conseguirmos tratar o doente, melhor, uma vez que se destina a impedi-lo de agravar muito, impedi-lo de cirurgia. Mas estou lembrado de recentemente ter visto o caso de um homem que, relativamente jovem, com menos de 40 anos, que já tinha uma curvatura quase a 90 graus, ou seja, já lhe impedia uma vida sexual normal. É complicadíssimo. De uma forma também quase inexplicável, num período muito curto, que foi num período de 6 meses de tratamento, ficou normal. Ou seja, ainda tem a placa, mas já não está, ganhou elasticidade suficiente para dilatar, portanto já não está torto. A circunstância que ultrapassou a nossa expectativa. Lá está, acontecem esses casos também, surpresa, felizmente. Que são felizes. E pelo menos, e é muito importante isso que o Pedro gostava a dizer, que é, pelo menos não evolui. Pelo menos não agrava. Sem dúvida. Sendo que uma percentagem importante melhora mesmo, não só deixa de agravar, melhora mesmo, uma vez que os tecidos ganham elasticidade e deixando de haver o fenómeno da autoimunidade que promove inflamação, também deixa de haver dor. Para aqueles que têm dor, deixam de ter dor assim. Claro. E nós estávamos a falar para homens e mulheres, porque como é óbvio, as pessoas lá em casa percebem-se obviamente e compreendem isso, a vida sexual do casal é muito importante, como é óbvio, para além do fator psicológico que estávamos a falar. Evidentemente que o temperamento de um homem com este tipo de problema muda e, como é evidente, vai afetar a vida de relação. Claro que sim. A forma até como ele está na própria vida. Mas agora que existe solução, e temos aqui o Pedro também para nos contar sempre tudo, é sempre um prazer. E todas as pessoas, homens e mulheres, recebem sempre as respostas que procuram. Aliás, é sempre isso que eu digo, Pedro. Muito obrigado, muito boas festas. Obrigado, penso que já não te verei antes do Natal. Um grande beijinho para ti, boas festas. Procura medicina chinesa se sofre então desta doença e recorra à acupuntura e às ervas